Ok, gente. Bom dia aí a todos. Obrigado. Obrigado aí pela atenção de vocês. Venham sempre nos eventos. Acho que quem vem uma vez, vem sempre. Comecei a ver. Você de 15 anos estava já no evento anterior, não estava? Foi? Legal. Eu achei que você estava no outro evento foi no anterior que a gente fez, que eu acho que foi o Agile Valley. Achei que tinha visto você. Legal. Então, acho que é assim, depois que você vem o primeiro, você vem sempre. Então, recomendo, são pessoas, conhecer essa rede de contatos é extremamente importante, gente. Bom, vamos apresentar para vocês, então, de novo, meu nome é Renzo Nutitelli, eu formei aqui do lado, aqui no ITA, em 2008, em Engenharia de Computação. Gosto muito de Google App Engine, coloco lá videoaulas na internet sobre programação, é o que eu gosto de fazer, programação web. Sou professor na FATEC, também aqui de São José dos Campos, e também no site Python Pro, em parceria com o Luciano Ramalho. Meus contatos estão aí também, e-mail, Twitter, eu deixo ali embaixo também, para quem de repente quiser anotar depois da palestra, não, esqueci, então eu deixo ali embaixo também. Pode me contatar, pode mandar e-mail, adiciona no Facebook, vamos nos contactar. Opa! Qualquer coisa eu vou... tá. Foi? De nada. Ok, gente. Então, o que eu quero contar para vocês foi uma historinha. Assim como o Michel disse que fez aí um review, eu também fiz um review com base nesse projeto no Python Birds. Tá? Vou contar uma historinha para vocês verem como a coisa aconteceu. Mais ou menos aí na pegada do Michel. Bom, em 2004 eu entrei para a faculdade. E no ano... Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, em particular de engenharia, você tem os 2 primeiros anos, você fica vendo matemática, física e química, e eu já tinha chegado à conclusão que eu queria programar, né? Queria fazer software. E aí demorou ali 2 anos, e no início de 2006 eu entrei para o ciclo profissional, e comecei realmente a programar. E eu não sei por que os veteranos sempre falavam de um tal de orientação a objetos. Não, que isso é fantástico, revolucionário. E eu fiquei numa expectativa de ver aquilo. Eu falei, não, eu quero ver como que é essa programação. Né? Só via aquela parte de estrutura de dados e tal. Legal. E aí chegou em 2006, eu tive a matéria e fiquei frustrado, porque eu falei, era isso? Vocês estavam, tipo, que bosta, velho. Era isso que vocês estavam falando tão bem? Né? E aí aconteceu essa frustração. E aí a volta por cima foi em 2008, porque eu descobri que eu não tinha aprendido. Isso 2 anos depois, eu descobri que, na realidade, eu programava de forma estruturada, né, da forma normal, como a gente aprende a estrutura de dados, é a mesma forma com que eu aprendi a programar no Java. Só porque era Java não queria dizer que era orientado a objetos. E quando eu realmente fui aprender, foi quando esse cara aí, alguém conhece esse cara aqui, de São José? O Eduardo Guerra? Então, ele é editor da Mundo J, na época era ainda Mundo Java. Né? E aí eu fui fazer o meu TG com ele, e aí sim, quando eu passei a programar com um cara que realmente manjava e me mostrando na prática ali acontecendo, codando e me mostrando, né? Aí foi quando eu fui aprender. Eu me lembro das conversas, era interessante porque eu fazia estágio do lado, embaixo da sala dele, basicamente. Ele ficava no 2º andar, eu ficava no 1º. Então eu ia lá, ele me falava algumas coisas, eu ia, estudava, ele me mostrava, codava um pouquinho, e foi aí realmente que eu fui aprender. Em 2008, 2 anos depois, eu digo, bom, agora eu entendi por que vocês gostavam, entendi o que é orientação a objetos. Ok. 2 anos depois, eu descobri que eu gostava de dar aula. Né? E é bom você descobrir do que você gosta, e é ruim por esse aspecto aqui no Brasil. Né? O salário, você sabe que não é aquela coisa maravilhosa. Né? E o pior de tudo, quando eu fui dar aula, uma das matérias que eu queria dar era orientação a objetos. Porque eu acho que da minha frustração de 2 anos, esperando, eu tinha aquela... como é que eu vou dizer? Aquela vontade de falar, putz, se eu voltasse para o passado e me desse uma aula, como é que eu faria para tentar me fazer entender rápido a orientação a objetos e não ter que esperar 2 anos, né? Ter que esperar, de repente, sair da faculdade para ir aprender isso? Só que foi um problema. Eu fui dar aula de orientação a objetos e, quando me passaram a ementa, era a certificação Java.
E aquilo foi, de novo, um balde de água fria, porque... Alguém aqui é certificado Java? Não? Eu fiz a certificação, e você ser certificado não quer dizer que você sabe orientação a objetos. Esse é um grande problema. E, principalmente para uma molecada que está vindo, vai no segundo semestre ver certificação, ele não vai sacar o que tem, não vai conseguir aproveitar nem a parte da certificação e não vai conseguir ver a orientação a objetos em si. E não é por causa do Java, é por causa da certificação. Beleza? Ali tem muita picuinha de linguagem e pouca coisa mesmo de orientação a objeto. E o legal é que na FATEC, diferente de outras faculdades, a discussão curricular acontece com frequência, em todo semestre, e a gente tem uma certa maleabilidade para discutir. Então, eu, como um professor novo, pude participar da discussão sobre o currículo de orientação a objetos para dar uma mudada nisso. E eu tinha visto uma palestra justamente um toque do Masanori. Na época, ele ainda não tinha o curso Python para zumbis. Alguém aí conhece? Masanori virou popstar, né? Massa demais, né, cara? Então, o Masanori ele fazia, na época, o que eu diria que seria o precursor do Python para zumbis, que ele fazia, não sei se vocês chegaram a ver essa palestra, que era hackeando o Facebook com Python. E eu fui nessa palestra e o que eu vi? Não era a problemática, a programação em si não era complicada dessa palestra. Só que o problema era interessante para as pessoas ver. Você, quero ir no hackathon, quero puxar foto de um amigo, quero fazer alguma coisa. Então, o que eu comecei a entender, vendo e me inspirando no Masanori, é que a gente tinha que entender o que o cliente estava buscando, no nosso caso, nossos alunos. O cara quer se motivar, quer ir para a aula, você precisa dessa motivação para você ganhar o aluno e você tentar passar para ele alguma coisa. E aí, uma primeira interação desse projeto, o que eu falei? Vou ensinar orientação a objetos com jogo. Em vez de ficar naqueles exemplos, tem sempre aquele exemplo, às vezes, de animal com manada, faz barulho e tal. E aí, você sabe, né, cara? Engenheiro, vamos fazer um jogo, então. Na época, estava bombando a época do Angry Birds. Aí eu falei, bom, vou fazer um jogo, cara. Nunca fiz jogo, mas falei, vou fazer um jogo com o que eu acho que eu sei. Aí vamos fazer uma primeira versão. Nenhum deles está aí, né? Eu tenho gente aqui que participou dessas primeiras versões na FATEC, o Giovanni e o Denis. E aí é o seguinte, né? Só que engenheiro quer fazer coisa engraçada, né? E engenheiro não é engraçado, né, cara? Não tem jeito. Você vai tentar fazer alguma coisa que é engraçada, não vai rolar. E essa daqui foi a minha primeira versão do jogo. Na verdade nem jogável era na época. Deixa eu voltar para cá. Na realidade, eu refiz essa versão que não tinha mais, mas eu refiz. E o jogo era assim, ó. Vocês estão vendo aí o pássaro amarelo? Ó. Tem um vermelho, um amarelo, outro amarelo, um obstáculo, um porco. Vocês não estão vendo, não? Pois é, Matrix, né, cara? E aí, nem jogável era. Esse daqui eu fiz a versão agora e ela é jogável. Estava esperando o ângulo de lançamento, né? Então, vocês estão vendo que eles estão parados, né? E aí você coloca lá o ângulo de lançamento. Oi? Ah, tá, tem um profile. Esqueci que tem esse aqui, peraí. Foi muito. Ok. Então tá aí, né? Então ele está esperando o ângulo de lançamento. Se eu não me engano, era 45. Tá vendo ali que ele começou a voar? Tá voando ali o primeiro, né? O vermelho, está mudando de 6 para 7, 9 para 8, etc. Beleza, vou colocar aqui todos para voar logo. 45 e 23, sei lá, qualquer coisa.
né? E aí o jogo rolava. E eu, pelo menos, como engenheiro, enxergava isso e me divertia. Falava lá, está voando mesmo. Deu replay ali, né? Dou um sim. Ele dá o replay, ó, voltou o replay rapidinho, agora eles voltaram, né? Enfim. E o jogo era assim. E o legal é que uma prova que ela é cheia de testes. Então o cara já sabia qual era o resultado, porque ele apertava o botão, você já sabe qual é a sua nota. O teste que está passando você ganha ponto, o que não está, você não ganha. Então é uma prova que já ia com a correção pronta, você não tinha surpresa, né? Ok. Então, isso foi em... Ok. Então, isso foi em 2011, né? E qual que era a minha... Qual que é a desculpa, né? Hoje, o Henrique está falando aqui de modelo, o cara vem para te pede alguma coisa, alguma melhoria, você fala, não, calma. É iterativo e incremental. Essa é a primeira fase, né? Só que naquela época, como o Henrique chegou até a falar aqui, você estava sempre trabalhando, estava fazendo várias coisas, estava trabalhando, não estava na faculdade, não tinha nunca o tal do tempo, que o Henrique estava falando aqui. E aí eu falei isso aqui, olha, quando houver um tempo, eu faço. Quem aí nunca... Alguém aí já pensou nisso aqui? Quando tiver um tempinho, eu vou fazer isso, que é legal, né? Exatamente. E quantas já fez? Quantos já fizeram algumas dessas coisas que você falaram? Quando? Dificilmente volta, né? Eu acho que são várias as vezes que você fala, quando eu tiver um tempinho eu faço. Parceiro, não existe isso. Se você não começar a fazer, não vem. Isso é você sendo bonzinho com você mesmo. Quando tiver um tempo eu faço. Não existe, ninguém nunca tem tempo. Então, você tem que começar, na minha opinião também, igual ao do Henrique, comecei a me administrar para conseguir ter o tempo para fazer as coisas que eu gosto. Só que isso era 2011 e eu só consegui em 2014, né, 3 anos depois. E foi exatamente nessa. Mesmo com um tempo livre, eu estava fazendo vários projetos, eu estava gravando o vídeo do App Engine, tava escrevendo, ainda estou, né? Estou gravando o vídeo, estava. Aí no meio eu falo, pô, sempre tive vontade de fazer aquela animação, cara. E aí um dia bateu lá à noite, falei, 5 minutos, vou pegar essa porcaria para fazer. Estava em Java, fui lá, traduzi para o Python, falei, vou fazer, tem que sair hoje aqui com animação, né? E aí ficou essa maravilha aqui que vocês estão vendo. E, aliás, eu vou mostrar. Engenheiro sabe como é, né, gente? Então, olha lá. Aí a coisa já melhorou. Vocês estão vendo o passarinho aí? Ó. Tem 3 aqui, ó, um vermelho e 2 amarelos lá atrás, um obstáculo e 2 porcos. Vamos lançar. Mas aí, pelo menos, o voo começa a acontecer agora, né? Você começa a enxergar um pouco. E aí, eu não me lembro os valores, acho que um era em 63, o outro em 23, sei lá. Esqueci os valores para ganhar. Acho que era esse aí. Esse daí mesmo. Beleza? E agora sim você consegue ver o replay um pouquinho melhor, né? E quando eu fiz isso aí, né, cara, engenheiro, para quem ficava se divertindo com letrinha aparecendo, colocando número, eu vi isso aí e falei, fantástico, cara. Olha lá, fiquei jogando essa porcaria aí um tempão, fazendo fase. Foi fantástico, cara. Falei, nossa, fiquei feliz demais. Fui lá, meti um vídeo e botei no YouTube. Vai bombar isso aqui. Nossa Senhora. E aí o que acontece, né? O Michel aqui, que vocês conheceram, ele tinha feito aquela ilustração, ele fez aquela ilustração do início do slide com pássaro amarelo, vermelho. Na hora que colocou esse vídeo, ele quis me matar. Ele falou, porra, eu fiz aqui uma ilustração com pássaro, com não sei o quê. E, pô, tu me mete um vídeo desse aí com um console, eu deixei o vídeo lá. Aí eu falei, não, calma, Michel, a desculpa de sempre qual é? Ensinei para vocês, iterativo e incremental. Calma, essa é a primeira versão. Mas o importante é você começar a fazer os projetos, porque se você começa a fazer os projetos e conhece as pessoas certas, as coisas vão acontecer. E por que eu fiz também essa versão do console? Porque a minha intenção era um curso para iniciantes. Eu não queria fazer o cara instalar muita coisa. Eu queria, no ideal, era assim, eu quero que você instale o Python e o projeto e mais nada.
Não tem que compilar a biblioteca de animação, de não sei onde, que aí o cara não vai. Quem é aqui que parar? Não, tem tutorial, vamos lá, vai jogar. 20 passos. Você não vai fazer, tem que ser pá, clicou, baixou, funcionou. Então, por isso eu tinha feito no console. Porque eu achava que graficamente não ia dar certo. E aí o Michel fez essa crítica, mas eu já estava nessa parte zen, com tempo disponível e com uma rede de contatos legal, e eu falei, alguma hora a solução vai aparecer. E eu acho que ela veio depois que eu coloquei o vídeo, acho que foi uns 2 dias depois, um ex-aluno meu, o Giovanni, que está aí, agora meu amigo, inclusive, já trabalhamos junto, o Giovanni veio e falou, peraí, coloquei o projeto no GitHub, tá lá, vou passar o link para vocês depois. E o Giovanni pegou aquilo e falou, vem aqui que eu vou dar um tapa nele, e colocou lá uma primeira versão com um gráfico sem ter que instalar nada, com a biblioteca chamada TK. E aí eu falei, beleza, aí ferrou, cara. Eu me lembro que quando ele começou a fazer isso, o Michel já mandou umas imagens, já fez uma página de design, etc. E aí o jogo melhorou um pouquinho. Aí o jogo melhorou um pouquinho, ele ficou assim, ó. Não me lembro aqui também qual que é. Beleza? Então, tem replay também. Agora dá para ver um pouquinho melhor, né? Melhorou um pouquinho, né? Então, aí o jogo evoluiu para isso, né? Então, gente, o que é o importante? Né? O importante é você ter essas pessoas aí do lado. Essa é a grande questão. E aí que eu fui rodar a turma alfa, tem aqui gente que fez, eu vi o Paulo estava aí, o Paulo também estava aí, que participou da primeira turma. E na primeira turma, o meu objetivo era, eu vou tentar ensinar para esse cara, eu quero que ele termine o jogo em 12 horas. Quero o tempo do curso. Não quero aqueles um semestre que ficava na FATEC, não. Tem que ser 12 horas. Porque quem aqui consegue estar num curso aí que não seja da faculdade obrigado, 6 meses, não consegue, né? Então tem que ser rápido, tem que ser rasteiro. De novo, é o cliente que demanda isso. Tem que ter vídeo curto na internet. Se passar de 10 minutos, ninguém vai ver nada na internet. Certo? No YouTube. Então, a primeira turma rodou, só que estava muito complicado com o replay. Eu peguei o feedback deles, estava muito complicado. A primeira turma, ninguém conseguiu terminar o jogo nas 12 horas. Já a segunda está aí, a Griselda, não me deixa mentir sozinho. Não sei se o Ricardo está aí também. Está aí também os dois. Participaram eles, inclusive o Gabriel da turma alfa. E aí o pessoal conseguiu acabar o projeto lá. Rodou legal, rodou bacana. E foi muito bom, né? E aí o que eu queria só comentar com vocês ele é open source. Então, se você quiser instalar no Windows, vai lá, baixa o instalador do Python só ele. O único detalhe no Windows é marcar essa caixa. Ela devia vir marcada por padrão, mas ela não vem. Marca essa caixinha para adicionar no path, baixa o código do projeto lá e tem você roda uns comandinhos que estão lá na documentação para rodar o jogo. Beleza? Então, só tem que fazer 2 coisas. Isso daqui é as instruções de instalação no Linux. O Linux, você instala o Python 3, instala o TK, está funcionando. Você já pode ir lá codar. E qual é o objetivo, então? A coisa legal de baixar o zip do projeto open source, está aqui também o link, ó, github/pythonprobr/pythonbirds. Quem tiver interesse, também depois eu mando o link aí para o pessoal do GitHub. Você baixa o projeto. Putz, mas eu sou professor. Pode baixar o projeto para dar aula para os seus alunos. Enfim, está lá open source. Quem quiser brincar com o projeto, ou só jogar, tem as versões prontas também. Só que, inicialmente, você vem com um jogo vazio e você tem os testes lá te dizendo o que você tem que fazer junto com a documentação. Então, você roda o teste. Se você conseguir fazer passar todos os testes, possivelmente o jogo vai funcionar. Beleza? Isso aí é a parte para jogar. Só zipa, navega até o diretório, digita esse comando, está rodando. Né? Então, quando vocês baixarem o projeto, vai ter uma coisa mais ou menos assim. Ó.
Então, você começa o jogo, o legal dessa abordagem é que o aluno vai vendo o que está acontecendo, conforme ele vai executando os testes do jogo, você tem aqui um executor de testes que executa todos os testes e diz o que você tem que fazer. Então, você, na realidade, é um TDD em que alguém já teve o trabalho de fazer o teste para você. Então, você vai praticar o tal do TDD, para quem não sabe o que é TDD também, não tem problema, tem um bando de código lá que vai te dizer o que tem que fazer, vai te dizer se está certo, se está errado. Você não precisa ficar vendo se está certo ou se está errado. Então, olha lá, tenho vários testes, tenho 30, estão falhando 24. Então, a sua função é fazer esses caras irem passando. E conforme você vai fazendo os testes irem passando, as coisas na tela também vão começando a acontecer. Então, vamos ver aqui, vamos implementar alguma coisa? Vamos ver se dá... Tem tempo pra caramba aí ainda, né? Tem, ele não está nem ligado ainda no tempo, então tem. Vamos fazer alguma coisa aqui, ó. Beleza. Então está tranquilo. Então, lá você tem vários métodos, por exemplo, na fase em que você tem que implementar algumas coisas. Então, não tem nada implementado, vocês viram que tem 24 testes que não estão passando, aí você implementa... Todo mundo está enxergando nesse preto aí? Não, né? Vamos ver aqui... Melhor? Então, você vai lá e vai ver, você tem que fazer um método para adicionar os pássaros na fase. Então, você vai e implementa esse cara. Self, obstáculos. E aí, eu vou adicionar todos os obstáculos que alguém me passar de fora. E aí, a partir do momento que você faz isso e executa a placa gráfica, vamos ver se acontece alguma coisa. Não acontece nada. Porque... Na realidade, eu tenho que calcular os pontos que eu vou passar para esse cara, que já tem aqui alguns códigos prontos. Se eu posso transformar em ponto esses caras aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha, para cada obstáculo na minha lista de obstáculos, eu vou pegar meu ponto e vou acrescentar a transformação desse obstáculo, que ele vai me gerar um ponto XY. Então, para cada obstáculo, na minha lista de obstáculos, transforme esse cara em ponto e o resultado dessa transformação acrescente nessa lista aqui. Se eu fiz a coisa correta, eu começo a ver o resultado efetivamente na tela, né? E aí você vê, putz, mas acrescentou um obstáculo e tem um passarinho aí, né? Então, você vai consertando. Deixa eu rodar meus testes para ver aqui se mudou alguma coisa. Olha lá, tem 23. Um já passou, que é o de obstáculos. Então, o próprio código vai te dizendo o que tem que fazer. Por exemplo, se eu entrar num teste aqui de ator, deixa eu ver aqui o teste de obstáculo. Olha lá. O caractere respectivo a um obstáculo é O. Então, é isso que esse teste está dizendo. Vou rodar só esse teste aqui. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu rodo só esse cara. Ele roda para mim e está falando, olha, eu esperava que fosse O. E você está me retornando A. Então, o que você vai fazer? Vai ter que consertar isso. Conserta isso como? Procura a classe obstáculo e conserta lá. Caractere ativo igual a O. Consertou? Roda o teste. Faltou o caractere de inativo ser vazio. Quando é vazio, ele some da tela, né? Quando é destruído. Roda o teste. Opa. Deixa eu rodar um aqui. Então, beleza? Então, o obstáculo ele passa a se comportar. Então, você tem a documentação e você tem também os testes para te ajudar e você vai vendo efetivamente, vai vendo o seu progresso visualmente. Beleza, gente? Então, basicamente é isso daí. O projeto, como eu falei, open source, vocês podem baixar, quem é professor pode utilizar para dar aula, não tem problema nenhum.
E quais foram as conclusões dessa experiência toda, gente? O importante não é aqui o projeto, o que ele saiu, mas, foco no cliente, foco nas pessoas. Se esse projeto saiu, foi porque eu ouvi, vi a reclamação do aluno para ver como é que eu podia servi-lo melhor. Então, sempre ouça aí o seu cliente. A gente, às vezes, programador, tem aquele programador que eu brinco, é o rato de laboratório, só gosta de conversar com o computador mesmo. Então, saia. Para mim, um cara técnico que é diferenciado é o cara que consegue ir fazer a venda e conversar com o cliente. Aí você vai ter a tal da autonomia que o Henrique estava comentando. Isso é muito importante. E essa rede de contatos que vocês estão fazendo aqui, valorizem muito. Porque é o que o Henrique falou, você acaba misturando prazer com o negócio. Você vai fazer negócio com um cara que está aí do teu lado, que você conheceu, que você gosta. Vai ficar fazendo negócio naquele contrato, ficar discutindo o contrato com o cara, como é que eu ganho, como é que não é. O cara só está querendo me ferrar. Não, tu vai fazer negócio com amigos. Então, pessoas, pessoas, pessoas sempre. Porque eu nunca vi, pelo menos em meus 8 anos trabalhando com software, eu nunca vi tecnologia ser o problema, gente. Nunca vi. Sempre o problema foi relacionamento entre pessoas. Quando o relacionamento estava bem, a solução tecnológica vem. Alguém vai dar a solução, seja lá dentro, seja buscando lá fora. Então, esse era o recado que a gente tem muito para falar aqui para vocês dessa conferência. Então, o Hugo não está aí, mas o pessoal que aí se motivou a continuar com os eventos, isso é importantíssimo. Vamos ter a Python Brasil aqui ano que vem, continuem participando. Beleza? E a outra coisa é que, como professor não ganha tão bem, como eu falei para vocês, eu também tenho essa iniciativa junto com o Luciano Ramalho no site Python Pro, quem quiser visitar lá. A gente tem cursos aí de Python, lá tem o curso do Angry Birds, está rodando uma turma agora, tem curso de web, tem curso de Python em si, então quem se interessar, puder dar uma olhadinha também, tem lá para vocês acessarem, quem tiver mais curioso, quiser conhecer um pouquinho de tecnologia, só para curiosidade, alguém aqui trabalha com Python? Bacana, bastante gente já. São daqui da região? Bacana, bacana. Tem crescido. Qual que é a empresa? Empresa, sozinho? Roger, serviço na Austrália. Quem mais aí que trabalha com Python? Aí, só para... Mas qual? Empresa, sozinho? Prices, legal. Do Macedinho lá junto com a Getax? Não, é outra. Ah, tá. Entendi. Estava lá, eu achei que não era Python lá, não. Achei que era aquele outro projeto que eles tinham lá dentro, um educacional. Mas parece que começaram a usar bastante agora, né? Sim. Foi o Yuri que me levou para o mundo do Python. Bacana, bacana. Então, juntar essa galera, vamos fomentar aqui mesmo mais comunidade do que tecnologia em si só. Porque eu participo, vou lá no Jug Vale até hoje, vou em todos os eventos. Tem evento, eu estou indo, não interessa qual é a tecnologia. Tecnologia só é a desculpa para se reunir com a galera. Beleza, gente? Bom, essa palestra era curtinha mesmo. Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. E abrir aí para perguntas, trocar ideias. Quem aí tem... Quanto tempo ainda tem sobrando? 20 minutos? Acho, vai ser tranquilo. E aí, gente? Agora eu entendi o que eu fiz. Muito legal. Pode baixar lá que... E precisando, pode mandar e-mail. E aí, gente? Perguntas? 15 anos. O Ricardo tem quantos? Eu acho que tinha gente ali que chegava a ter gente de 18. Então, como o curso ele tem orientação a objetos, não era um curso para chegar a... Acho que você está interessado também para o decolar, né? Quem tem 60 não pode fazer? Não, pode e deve. Até quem tem 15 também, né? Mas para quem é muito novo, o foco é um pouco orientação a objetos. Então, talvez ainda não seja a hora de usar lá. Para você, talvez seria legal dar uma olhada no livro Inventing Your Own Games with Python. Que aí ele começa num nível estrutural e com funções pequenininhas. Porque aqui o cara já tem que saber classe, herança. Então, em geral, para pegar o cara que já sabe estrutura de dados e você quer ensinar orientação a objetos, ou o cara que viu orientação a objetos, mas na minha prática viu, mas peronomútil, não uso na prática,
vi aquelas heranças lá, mas no meu código do dia a dia não uso nenhuma. Entendeu? Então, para essa turma que é o foco do curso. O jogo em si, eu não fico mostrando a animação. Vocês viram que eu vou fazendo o código orientado a objetos e a animação vai acontecendo. Porque o foco é a animação, animar o cara para ele aprender orientação a objetos. Mas eu recomendo o Invent On Games with Python, que eu peguei o livro e dei aula para 2 gêmeos de 13 anos aqui no CTA com ele. Porque eu fiquei curioso, eu falei, eu quero ver esse cara fazer um jogo rápido. Então, ele começa com jogos simples, estilo aquele do Massanori, do Descubra o Número. Todo mundo sabe isso daí? Então, você começa com jogos simples, descubra o número está entre o intervalo. Opa, vamos lá. São 2. Eu usei esse, que era o gratuito, e tem também o Python for Kids. Na verdade, tem que abrir alguma coisa aqui. Oi? Tá bom. Beleza. Invent your own games. Sai daí. With Python. E tem esse daqui também, Python for Kids. Então, são 2 livros para quem ele consegue, ele faz esses jogos mais simples, faz o Descubra o Número. Tem uma lá que ele começa a fazer estilo Você Decide, para o cara aprender if else. Né? Então, ele começa a fazer o Você Decide, você está na caverna. E aí, o que você faz? Vai para a direita ou vai para a esquerda? E aí, ele começa a colocar um número randômico para... o dragão te pegou ou não. Depois, ele parte para o jogo da forca. Foi dali que eu tirei minha inspiração para fazer a animação do Python Buds. Falei, vou fazer um ASCII Art para imprimir no console. Então, ele faz isso lá com um ASCII Art para desenhar algumas coisas na tela. E aí, eu brinquei de fazer uma animação com a molecada, que era só pegar um caractere e fazer ele ir para lá e para cá. E depois eu falei, vou colocar isso no Python Buds e vou meter caractere voando. Então, esses 2 livros interessantes. Eu estou falando praticamente direto para ele, é que tem um projeto Decolar, que rola aqui em São José dos Campos, até fazer o jabazinho também, né, para quem quiser ajudar, quiser ou dar aula, ou participar, aprender. Tá? Como é que é lá? Quer vir falar aqui, fazer um jabá? Vem aqui, pô. Mais perguntas? Bom, é um projeto de voluntários. Quem tem... Estamos escutando aí? Tem várias áreas. Você pode ensinar química, física, música. E eu vou lá fazer um trabalho de programação. Na verdade, eles queriam jogos. Aí, como eu não conseguia ensinar jogos, não tinha material também, eu falei, vou começar a ensinar programação. Então, para crianças de 12 anos. Então, basicamente é isso. E eles precisam de voluntários, porque sem voluntários o projeto vai acabar. Então é isso. É o Decolar. Quem quiser pode pegar o contato com o Enzo. Tem site? Não. Não, porque o projeto acaba mudando de nome, então... Aí mudou o governo, mudou o nome também? Você sabe como é, né? Muda. Antes era Decolar, agora é o quê? Qual que é o nome agora? CAED. Putz, ficou um nome mais complicado aí, né? Podia ter colocado. Em geral, eles são... Né, tem um marketing bom, deveria ter colocado, nem que fosse sei lá, bolsa, alguma coisa, né? Poderia ser um nome melhorzinho, mas tudo bem. Mas o importante é que isso começou já de antes, né, do governo anterior, já tinha. Aí parece que ia dar uma parada, mas é bem interessante. Mas dá uma olhadinha nesses 2 livros. Os moleques de 13 anos lá, eles conseguiram desenvolver algumas coisas. Então, você começa a desenvolver parte de tipos, bem simplesinho, faz uma função, já está fazendo um programinha, um joguinho. O livro, pelo menos o Invent On Games, ele é um PDF gratuito, então você consegue baixar o PDF da aula. O único problema é que eu acho que ele não tem tradução para português. Então, o meu trabalho com eles era aula de inglês e programação junto, porque eu ficava lendo, traduzindo o livro e aí ia codando com eles para a gente chegar no objetivo de fazer os jogos. E aí passava, às vezes, alguns desafios da minha cabeça quando eu via ali, agora tenta fazer um pouquinho mais difícil isso daqui, vou passar para casa para vocês fazerem. Funcionou legal, com 2 garotos de 13 anos. Cara, se é open source, eu não sei, mas que ele é gratuito, é. Tipo, para você pegar... Não sei se você pode ir lá e colocar e dar pull request para ele, não tenho certeza.
mas pelo menos para você usar de forma gratuita é. Cara, se você mandar um e-mail para lá, e eu não duvido que ele vai querer também, porque se já é gratuito... Não, nesse ponto, manda um e-mail para o cara, com certeza ele vai querer que se traduza. Isso aí, com certeza. Nesse ponto, sim. Eu só acho que não tem um pull request para você dar, mas você falar, não, quero traduzir, posso? Com certeza o cara vai colocar até no site dele lá, cara. Eu sei que eu estou escrevendo livro. Se alguém falasse para mim, eu quero traduzir para o espanhol, eu falar, meu amigo, pau na máquina. Pode até ganhar, e o que tiver traduzido é teu, porque é bacana você ver seu trabalho sendo... transbordando na fronteira do teu país. Pelo menos essa é a minha visão. E como o cara já colocou gratuito, com certeza você pode traduzir lá. E aí, gente? O que seria o automação, né? Porque... Excelente pergunta. Vale controlador ou vale micro PCs? Arduino? O Luciano Ramalho, meu parceiro, ele faz parte do Garoa Hacker Club. Todo mundo sabe o que é um Hacker Club? Quem não sabe? Quem sabe? Tem aquela galera que está na interseção ali que, né? Oi? Quem sabe? Quem não sabe? Agora a galera acordou agora. Então, o Hacker Club, basicamente, é um espaço que a gente pode ser nerd com liberdade, porque todo mundo lá é nerd também. E eles vão conversar sobre vários aspectos, em particular no Garoa Hacker Club, e rola de tudo. Programação, automação, nego fazendo bateria com... Da vez que eu fui lá com balde, bateria eletrônica com balde. Teve hacking de cerveja lá também, né? Hacking de como fazer cerveja artesanal. E um dos projetos que eu sei que tem lá, do Luciano, chama Pingo.io, que é basicamente uma API em Python para você controlar vários micro PCs de uma forma uniforme com Python. Então, você controla... Tu sabe quais são? Raspberry? Pingo.io já é o site, né, na verdade. Chama é o Pingo. site? É só Pingo, né? Na verdade, ele é um controlador... Ele integra Python com os vários hardwares abertos. Então, Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone. E cada vez mais as pessoas do Garoto estão tentando implementar para mais um outro device. Acho que por aí. Então, tem essa parte do pessoal que curte e quer trabalhar um pouco mais em alto nível. Se eu não me engano, eu não sei se... O Luciano estava tentando explicar, né? Eu sei que vários dos micros PCs já tem Python embutido, somente Raspberry Pi, o Pi do final é por causa do Python. Então, já tem lá um Python rodando. Então, você já consegue brincar com Python lá dentro, ele faz e coloca lá dentro. Só para o Arduino, que é muito pequenininho, eu sei que ele coloca um computador só comunicando com o Arduino para mandar comandos para ele. Às vezes até um Raspberry Pi. Às vezes até um Raspberry Pi controlando o Arduino. Então, é uma combinação que ele levou, inclusive, para Python Brasil. Então, nesse nicho de automação, eu diria que sim. Mas se você me falar, vamos botar na automação para embarcar, para colocar na aeronave, não vai rolar, né? Quem já trabalhou com software de aeronave sabe que military standards e aquele padrão todo e tempo real, dependendo do que for necessário, provavelmente não vai rolar. Mas, nesse caso aqui de automação nesse nível... Tem até uma observação rapidinha sobre o Pingo, que é o seguinte, quando você vai desenvolver para Raspberry Pi, BeagleBone, Arduino, cada um tem um jeito e tem uma linguagem para você desenvolver. E aí, na hora que você usa o Python com ele, você fala assim, olha, eu quero que você identifique um Raspberry Pi nesse código. Ele identifica e me fala, eu quero determinar que a porta 3 vai ser uma porta de saída. Se você troca o Raspberry Pi por Arduino, o negócio funciona, tipo... Parece magicamente, mas do ponto de vista que você não precisa aprender a como fazer o código para isso no Arduino separadamente de como fazer no Raspberry Pi. Então, acho que a grande questão Python é muito versátil, né, para fazer essas coisas. E aí foi por isso que o projeto Pingo hoje para o Garoa é uma das coisas mais legais que a gente já fez lá dentro. E tá aí, é Pingo em português mesmo, né? Você escreve como fala o Pingo. Então, você consegue fazer... A outra pergunta foi se é difícil aprender. Bom, eu como eu dou aula, eu prefiro muito mais o Python para dar aula. Pelo menos. O Masanori deve dar uma palestra hoje. E se ele for falar sobre ensino, eu acho que ele vai ter muito mais a falar sobre isso, pela experiência dele. Ele vai colocar dados de quantas pessoas passavam quando a introdução à programação era feita em C e quando era feita com Python. Eu puxando... a sardinha, como é uma linguagem de alto nível, você vai
perder tempo pensando no problema e não ficar com as picuinhas de sintaxe que as linguagens às vezes exigem. Por exemplo, eu vou falar do que eu conheço. Eu não gosto de falar mal do que eu não conheço. Eu conheço Java. Quando eu vou dar aula, para fazer um Hello World, eu já suscito 1 milhão de perguntas na cabeça do aluno, porque vai ter um class, static, void, main. Aí, o que é esse class? O que é esse static? Aí eu tenho sempre que ficar naquele loop. Falo, ó, 1 hora você vai entender. Né? E aí eu sempre fico, eu continuo dando aula de Java. Apesar de meter o pai, ainda continuo, eu gosto. Mas, entendeu? Eu já suscito várias dúvidas na cabeça do estudante para começar a brincadeira. E, por exemplo, você não tem um paradigma funcional. Agora tem em Java, né? Agora chegou, depois de tantos anos, mas enfim. Então, você consegue ter uma programação estruturada, você pode fazer função, você pode fazer classe. O print é só print Hello World. Então, ela é mais simples. Alguém aqui fez a matéria de inteligência artificial? Na faculdade? Não? Provavelmente vocês usaram lá, só tem aquele livro, né? Qual que é o nome dele? Faltam 10? Tá tranquilo. Esqueci o nome do cara agora, vocês lembram? Minha avó tinha Alzheimer, eu tô com medo. Enfim, faz um tempo, mas é o único livro que tem de IA, né? E aí ele não diz qual é o código que está naquele livro, ele diz que é pseudocódigo. Pega ele, copia, coloca no Python e roda. Então é parecido, porque é de... Vamos ver lá, né, algumas coisinhas aí. Então, quando você vai começar... Tipo, o Hello World é isso, é print Hello World. Você começa fazendo coisas simples. Faz uma funçãozinha, consegue chamar ela, não precisa ficar definindo um monte de coisas. Os tipos você não precisa ficar declarando. Você coloca um lá, beleza, um está funcionando. Enfim, nomes de variáveis. Ela parece muito pseudocódigo. Então, eu gosto bastante porque ela tem o paradigma funcional, tem o de orientação a objetos, tem a estruturada, se você quiser fazer só função, você faz. Então, você conseguiria dar um curso completo na faculdade com uma linguagem só, inclusive, se você não quiser ficar mudando sintaxe sem perder tempo com sintaxe, coisas, bobeiras. Você consegue manipular listas de maneiras que eu acho muito interessante. Por exemplo, vamos gerar aqui uma lista que vá de 0 até 9. Então, coloco ali Tá pequeno, né? Aí, melhor. Estão conseguindo enxergar aí? O ruim aqui nesse console, deixa eu ir para o terminal aqui. Então, print Hello World, você teria o Hello World normal, né? Às vezes eu até brinco, vindo do mundo de Java, eu brincava. Pede para um javeiro fazer o Hello World sem IDE. Né? Então você tem... vamos fazer uma lista que vá de 0 até 10. Opa, esqueci de fechar o parêntese. Então tá aí, uma lista de 0 até 10. Não, mas não quero de 0 até 10, não. Tinha que começar em 1. Beleza, coloca aí. Começa em 1 e vai até 10. Coloca isso numa variável chamada lista. Opa. Nada contra a IDE, eu continuo usando, tá, gente? Então, eu tenho uma lista. Não, mas eu quero pegar só os números pares dessa lista. Então, você tem algumas construções que agora tem de linguagem funcional que chegaram no Java também para você filtrar algumas coisas. Então, me pega cada elemento, para cada elemento dentro dessa lista, desde que o resto disso por 2 seja igual a 0. Opa. Tá. Se eu não definir, cadê? Beleza, então você consegue trabalhar com listas de uma forma um pouco mais natural, né? Em parte você tem que meter lá
Aí você começa a ter dúvidas na cabeça do cara. Um array, qual é o tamanho? Não, aqui não. Você vai colocando coisa e ele... Né, a lista padrão aqui não existe um vetor aqui dentro. Então, é uma linguagem de um pouco mais alto nível, onde você tem uma produtividade que eu gosto bastante. Mas, tirando as brincadeiras de lado, isso aí, né, em linguagem é igual... não, o cara está errado porque o cara é vegetariano. Tipo, cada um tem a linguagem que prefere. Eu, particular, para ensinar, eu prefiro Python, porque eu consigo usar o funcional, consigo ter uma sintaxe que não é muito verbosa, diferente de outras linguagens. Não tenho ponteiros, a gente mexe ponteiros, aloca memória, desaloca memória. Então, no início, eu acho que o cara que está aprendendo, e o importante é aprender a lógica, eu prefiro muito mais ela. Mas eu acho que na aula do Masanori você vai ter mais respostas com números, inclusive, porque ele sempre coloca os números aí para fazer o jabá da linguagem. Né? Opa. Mais uma pergunta aqui, a gente finaliza. Primeiramente, bom dia aí. Bom Parabéns. dia. Eu tenho um projeto da Faculdade de Guaratinguetá que a gente desenvolveu com Raspberry para controlar uma maquete. Só que a gente esbarrou no problema na hora de usar o Python, na questão do tempo real. Então, a gente mudou para JavaScript e está trabalhando com Socket.io no Node.js. Existe alguma solução que eu poderia usar em termos de Python para solucionar esse problema? Não. Aí eu vou ter que te falar que eu posso te passar o contato do Luciano Ramalho para saber. Não é minha praia é muito programação web. Muito programação web. Dependendo das características do projeto real, o que a turma às vezes faz? Né? Eu vou falar isso em termos de projeto web, que é o que eu conheço. Você tem o Python e, em teoria, em geral, ele vai ser um pouco mais lento por causa de ser interpretado, aquela coisa toda. Então, o que eu vejo muito, às vezes, o pessoal começa com a linguagem de alto nível. Como é que você faz programação web? Para mim, é o que o Henrique falou, eficácia. Primeiro, eu quero atender. Está atendendo alguém? Então, não mexe naquilo. Agora, não, estou com um gargalo de tempo. Então, o cara vê onde é o gargalo e é muito fácil integrar Python com C ou com outras linguagens. E aí ele escreve, de repente, aquele módulo só em linguagem de baixo nível. Mas, em particular, para isso, se tinha como fazer de outro jeito, se tinha como fazer com Python ou não, vou ficar te devendo, porque não é a minha área. Mas eu te passo o contato do Luciano e, com certeza, ele te responde com mais propriedade se é possível ou não. Né? Às vezes, não é o problema, não é a ferramenta correta para esse problema. O Python 3.4, que saiu no começo do ano, você tem o Async.io, que ele nasceu numa biblioteca chamada Tulip, para rodar em qualquer Python. E essa biblioteca que o Guido escreveu entrou no Python 3.4 nativo. Então, você consegue fazer assíncrono com o Python 3.4 nativo. Ou tem bibliotecas, Tornado, Twisted, que você consegue usar também. Beleza? Mais nenhuma? Opa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Enzo, o que faria você escolher o Python em vez de Java e Java em vez de Python num determinado projeto? Quais são os limitantes de cada um? Java, hoje, para programação web, no servidor, eu não usaria. No App Engine, que é foi para onde eu mudei. Eu comecei a utilizar o App Engine com Java, e aí eu vi o Python. Primeiro eu gostei do código, porque eu peguei a minha versão lá, diminuiu 60% a 70% em termos de número de código. E ficava mais limpo. Eu pegava aquele ORM lá, o ORM do App Engine em Python, 3 linhas lá, está resolvido o problema. Em Java eu tinha todo um overhead. E lá, em particular, eu tinha um problema. Que era o seguinte, na estrutura do App Engine, você tem um load balancer, que é um servidor que entrega para as instâncias, né, que divide. E o problema é que, quando não tem requisição nenhuma, ele desliga totalmente a tua aplicação. Tipo, pega o teu Tomcat e desliga. E aí, quando chega uma requisição, ele tem que startar o Tomcat e aí servir essa requisição. O problema é que startar um servidor Java não foi para isso. Ele foi feito para startar uma vez e ficar servindo, e não fazer isso. Então, lá eu tinha um problema que o cara enfrentava 15 segundos de latência na primeira requisição. E quando você tem um site que não está sendo muito acessado, isso ficava acontecendo de forma recorrente. Então,
A única afirmação que eu posso te fazer é o seguinte: no App Engine, utilizar Java hoje não é viável. Então, lá, eu escolheria usar Python. Um lugar que eu teria que escolher Java seria fazer a aplicação Android, porque aí eu não tenho escolha mesmo. Até tenho, utilizando Kiwi e tal, algumas soluções, mas hoje, se eu fosse fazer a aplicação, eu ia querer fazer nativa na linguagem do mobile mesmo. Porque o que eu vejo de aplicação, só se ela for muito simples para você utilizar alguma solução como, acho que é Titanium o nome, então aqueles caras que geram código, eu seria obrigado a utilizar Java no Android. Mas para programação web, eu que utilizo App Engine, eu não utilizo mais Java. E assim, seria difícil para programação web de servidor hoje eu utilizar Java, mas isso sou eu, então você tem que avaliar e o expertise da minha empresa. Será que tem gente, todo mundo sabe Java, agora eu vou colocar uma coisa nova? É complicado. Mas o que foi legal, eu fui diretor de tecnologia do QMágico 1 ano. E o que foi legal foi que ali a gente começou com Python, porque estava dentro do App Engine, então foi justamente essa justificativa. A minha discussão técnica lá foi, a gente tem gente que sabe Java, só que a gente tem um projeto em Java rodando no App Engine. Falei, para mim só tem duas soluções. Vamos utilizar uma stack Java lá na Amazon ou em qualquer outro lugar, ou a gente vai ficar no App Engine e vai usar Python. Então, o pessoal, não sei por que eu consegui convencer a galera a usar o Python, mas a minha impressão foi que para treinar um cara do zero, eu peguei o Giovanni está aí que me ajudou a fazer o projeto, ele estava fazendo a matéria de orientação a objetos na faculdade, a gente pegou ele para trabalhar. Em 2 semanas o moleque estava colocando código em produção. Coisa que em Java, para eu entender, só para eu baixar aquele e-mail e entender o que estava acontecendo em toda aquela stack, era complicada. Tá? O App Engine ajuda muito nisso também, porque ele abstrai muita coisa da camada da camada do stack de desenvolvimento. Mas eu acho que o cara demora, na minha opinião, a curva de aprendizado dele no Python é muito mais rápida do que em outras linguagens, não. Em Java em particular. Então, eu escolheria a Java hoje no Android, e para servidor, como eu gosto muito do App Engine e é difícil eu sair de lá, eu ficaria com o Python no server-side. Beleza? Mais coisas aí, gente? Não? Acho que já foi. Acabou também? Acabamos. Bem, uma salva de palmas para o Renzo, galera.